Então, uma das coisas que a gente foi brecado foi, por exemplo, de fazer paródia de comerciais. Nada, zero. Vocês não podem fazer absolutamente nada disso. Caramba. Porra, sei o quê. Uma censura, um absurdo e tal. Globo censurava o Caceta e Planeta? Hélio de la Penha expõe como a emissora reagia às esquetes do programa e como o grupo lidava com isso. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe. De que era uma equipe. Exatamente. Pô, bacana. Entendeu? Então, eu acho que isso preservou muito sim, com certeza. o grupo, sabe? Que dá união, né? No grupo ali e tudo. Exatamente. E me diga alguma coisa, assim, que a Globo a gente sabe que é um canal muito fechado. Sempre nunca... Acho que vocês até nunca brincaram com o Silvio Santos, né? Nunca imitaram o Silvio Santos lá. Olha, a gente... A Globo é difícil de liberar você usar a imagem de outros apresentadores de televisão, dos artistas. Sim. Teve alguma vez que vocês levaram alguma... Assim, ó, fizeram besteira, não era pra colocar isso no ar? Sim, teve algumas vezes. Algumas vezes que isso aconteceu. E essa coisa assim, inicialmente, não havia muito isso. Quando a gente começou lá na época do Boni, a gente tinha muita liberdade, né? E aí, com o passar do tempo e também com a gente se estabelecendo, sendo um mainstream, e você sendo a cara também da emissora e tudo mais, e aí internamente a Globo foi mudando, a diretoria foi trocada e tudo mais. Então o Boni, por exemplo, ele era um cara que ele vem da área da criação, né? Então ele era um diretor que vem do mundo artístico. E aí a área comercial, ela começou a ter prevalência. E aí, nesse momento, a gente começou a ter alguns entraves, né? Sabe? Então, uma das coisas que a gente foi brecado foi, por exemplo, de fazer paródia de comerciais, né? Sabe? Porque... fizeram da Parmalat também. Exatamente. Tinha essa coisa assim de falar de programas de outra emissora. Teve um caso, a gente fazia uma paródia do Bananas de Cueca, né? Bananas de Pijama. A gente falou, nossa, era o Bananas de Cueca. Né? Era eu e o Beto, né? E aí, nessa época, já não era mais o Boni, o diretor-geral, era Marluce, e aí, um determinado dia, ela nos chamou para mostrar a audiência do Bananas de Cueca e o Bananas de Pijama. E a audiência da Globo era muito maior. Então ela falava assim, olha só, a brincadeira de vocês, na verdade, está promovendo, potencializando da concorrência. Então... Fazia sentido. Sabe? Né? Essas coisas faziam sentido. Às vezes a gente achava que... Às vezes a gente concordava, às vezes a gente aceitava sem... Até entendeu? porque naquele momento, voltamos a falar, vocês tinham um poder nas mãos pelo fato de... A influência de vocês era meio que dá a impressão que vocês faziam meio que vocês queriam, né? Exatamente. Tinha um pouco disso, né? Tinha muito isso. Mas, então, tinha essa coisa assim de você ter que ter... essa noção e tal. Mas às vezes, por exemplo, quando teve o sequestro do Silvio Santos. O sequestro do Silvio Santos era um assunto que extrapolava o SBT. Um assunto nacional. Entendeu? E aí foi uma coisa que a gente se incomodou de não poder fazer, sabe? Porque uma sátira, alguma porque não se trava, a gente escreveu até e tal, e aí foi brecado lá, né? Entendeu? Mas por outro lado, teve outras vezes que a censura nos defendeu, nos protegeu, né? Por exemplo, no 11 de setembro. 11 de setembro aconteceu de 2001, né? E aconteceu... 11 de setembro aconteceu numa terça-feira. Era um dia de gravação. As gravações eram segunda e terça. E a gente acompanhando aquele fato acontecendo na televisão. Eu naquele dia nem estava no estúdio, estava em casa ainda, mas tinha uma galera no estúdio, tal, a gente conversava, tal, se falava, tal. Quarta-feira era o dia que começava a redação. Cara, a gente começou a fazer várias piadas com um atentado de 11 de setembro, não sei o que e tal. A gente já estava... O programa da semana seguinte seria praticamente um especial 11 de setembro. Mandamos
para produção e que passava pela diretoria da emissora e voltou nada, zero. Vocês não podem fazer absolutamente nada disso. Caramba. Porra, sei o quê, uma censura, um absurdo tal. Aí o Mário Lúcio Vaz, que era o diretor-geral na época, ele falou assim: eu não acredito que vocês acham que eu sou mais inteligente que vocês. Você está vendo uma comoção mundial. Sim. Tem a menor condição. Então, a gente, não, mas isso aí é absurdo, exagero e tal. Aí não deixaram a gente fazer. Aí começou o noticiário a vir, a gente falou, pô, realmente. Não fizemos. Ninguém isso ia dar uma bola na trave, as pessoas iam ficar muito incomodadas. Sim. Então a gente, de alguma maneira, foi preservado por conta de uma restrição ali, entendeu? Poderia ter um desgaste, inclusive. Mas daí, quando abaixou, eu lembro que vocês também começaram daí. Deu aquela baixada por ele, começou o Bilad, que eu vi. Não, pois é, porque aí o que aconteceu? Aí depois ficou aquela coisa de ninguém sabia onde estava o Osama Bin Laden. Sim, que eu lembro que estava no Brasil daí. Aí a gente inventou que o Osama Bin Laden estava escondido numa favela. Como é que era? Barraco do Osama? Como é que era? O Cafofo do Osama. Que era casado com a mulher. Casado com uma mulata. Cafofo do Osama. Aquilo era muito legal, cara. Era fofo do Osama. Era muito criativo. Já era um momento que a gente achava que, sabe, ali as pessoas já tinham digerido a tragédia, né? E aí a coisa começou a se tornar distante. E meio que sacanear o Osama valia. Exatamente. O cara tava todo mundo buscando. Exatamente. O Osama tava no Cafofo do Osama. Puta, bem sacado, né? Bem sacado pra caramba, cara. Muito boa ideia. Incrível. Ô, Hélio, e aí depois, Caceta e tal, como é que você veio pro stand-up, cara? Eu ia perguntar isso. Tá. Eu vim pro stand-up pelo seguinte, foram anos, a gente tá falando aqui de anos e anos e anos de trabalho coletivo. Sim. E todos, acho, começamos a ter, assim, uma vontade de, porra, qual é o meu humor individual? O que eu poderia, o que eu faria que é autenticamente meu e tal, né? E aí, quando a gente ainda estava na equipe, fazendo no grupo e tal, eu comecei a escrever, fiz um livro, o livro do papai, depois escrevi um outro livro, Vai na Bola Glanderson e tal. Enfim, já era uma busca de um caminho individualizado. Certo. Quando encerrou-se o ciclo do Caceta e Planeta, aí eu comecei a buscar coisas do meu... Qual era o meu caminho? Para onde eu vou?